Bem-vindo, Matheus. Bom dia. Bom dia, Alan. Bom dia, Elias. Que bom ter você aqui. Bom dia, Luiz. Um bom debate para todo mundo. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Coletivo e também pela Rádio Ferrabras FM. Bom dia, Elias Costa. Copa América no Brasil e a situação das vacinas nesse contexto. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Alan. Bom dia, Luiz. Bom dia, Matheus. A gente se conheceu pelos movimentos estudantis de Santa Maria, né, Matheus? Isso aí. E bom dia a todos que estão nos vendo pelo YouTube e nos ouvindo. Eu acho que não é a Copa América, eu acho que a gente pode mudar o nome para Cepa América, né? Um absurdo ter uma competição, um mega evento, um período que a gente está vivendo, né? Um período que a gente, como o Luiz está tinha colocado, né, de negacionismo, de provavelmente uma terceira onda, a Universidade de Pelotas alterando os protocolos, né, para evitar uma terceira onda, enfim, só catástrofe que está planejada para essa Cepa América que está para ser realizada daqui a 2 semanas no Brasil, né? Luiz, traz os dados para nós aí. O que já tem acertado em relação à vinda da Copa América para cá? Sabemos que Brasília é um local sede de um dos jogos, e Brasília é estratégico para isso, né? Porque tem ali um conjunto de forças armadas, só com as forças armadas eles conseguem fazer a final com casa cheia, né? Ali só com os que estão trabalhando na esplanada, não são nem os da ativa. Aqueles que estão deslocados, cargos em comissão, né, dos militares, só eles enchem um estádio com público. Então, observando isso nos lembra muito, gente. Não era o mesmo contexto, a humanidade não passava por uma pandemia, mas lembra muito as manifestações pré-Segunda Guerra Mundial, sabe? Aquelas coisas que eram feitas de forma absurda e insana, em contextos socioeconômicos ridículos, mas que traziam para dentro desses eventos uma massa organizada e vinculada diretamente ao apoio, né, de determinado governo. Nós não estamos vendo uma Copa América do povo brasileiro, nós estamos vendo uma Copa América que vai ser um teatro, né, formado por apoiadores do presidente da República, não é isso? Como é que vocês observam? A gente, assim, existe já há alguns anos, né, não sei a percepção de vocês, mas a percepção que eu tenho, a desvalorização da seleção brasileira, né, ela não é mais acompanhada, ela não gera mais a mesma empatia no torcedor brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que se tivesse jogos da seleção brasileira nesse período de pandemia, ela não é acompanhada como é acompanhado os times locais. O que sustenta ainda o futebol brasileiro é essa paixão pelos times locais, da cidade, do estado, entendeu? Porque as pessoas acompanham o futebol europeu, que tem um outro nível, né? E tem toda uma questão de qualidade diferenciada. E a seleção brasileira ela foi perdendo ao longo do tempo, por N questões, a sua relevância para o povo brasileiro, para o torcedor de futebol, para aquele que gosta de futebol. Não pelo resultado, não é o 7-1 que resultou nisso. É a CBF há 15 anos ter acordo para fazer amistoso com seleção de baixo nível, em qualquer lugar do mundo, né? Para levar joguinho ruim para Londres todo ano, né? Para Dubai, para Emirados Árabes. Esse distanciamento da realidade brasileira, do futebol brasileiro, das coisas que acontecem ao longo dos últimos anos, né, geraram isso. Né, uma seleção que não tem a ver com a realidade brasileira, infelizmente. Né? Então, agregado a isso, esse produto Copa América ele vem sendo desvalorizado pela Conmebol, porque ele era de 4 em 4 anos, passou 2 anos, aí depois tem de ano em ano. Né? E às vezes tem quando eles querem, assim, não, agora é centenária, vamos fazer uma lá nos Estados Unidos. Então não tem lógica. E quem gosta de futebol ou qualquer esporte, as coisas têm que ter uma lógica. Tu tem que ter um mérito esportivo. Quem vai jogar a Copa América? Os países da América do Sul. Daqui a pouco já convida
Japão, já convido um outro mercado, China, um outro mercado que tem dinheiro para botar dentro, sem nenhum mérito, sem nenhuma classificação, sabe? Então, quer dizer, fica uma coisa um produto muito desqualificado. Ao mesmo tempo, a gente vive esse momento que os jogadores são muito midiáticos, né? Então, se ao mesmo tempo ele é desqualificado, um produto desqualificado, tem os jogadores que têm milhões de seguidores, então os patrocinadores botam um volume muito grande de recursos, não porque o campeonato é bom, não porque a torcida acompanha, não porque os países se envolvem, mas porque tem jogadores ali que têm milhões de seguidores nas redes sociais, né? E isso faz a consequência. Tanto é a situação que está hoje o principal jogador, né? Que tinha um patrocínio, a patrocinadora rompeu com ele, acusa ele, e ele é a mesma patrocinadora da seleção. Quer dizer, uma situação absolutamente irreal, né? Mas o que? O cara tem milhões de seguidores e ainda vale a pena para a patrocinadora manter um vínculo, expor sua marca, mesmo sendo uma situação completamente surreal, né, tia? Do ponto de vista de apurar o que aconteceu e responsabilizar eventualmente o que aconteceu, entendeu? Então são coisas que acontecem que vão desvalorizando o produto. Com relação a Copa América nesse momento, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente lembrar. Em 1918, com a gripe espanhola, a Copa América foi adiada por 1 ano. Ela ia acontecer no Brasil e ela aconteceu em 1919. Foi o primeiro título da seleção brasileira de importância, né? Então, há 100 anos atrás, a gente lidava melhor com uma pandemia do que nesse momento. A gente evoluiu, né? Evoluiu muito. Uma outra questão, a Copa América era para ser o ano passado. Ela foi adiada para esse ano porque havia uma pandemia. A pandemia hoje ela é muito pior do que ela era no ano passado, né? Então não tem nenhuma justificativa para ela acontecer agora, né? E a CBF ela utilizou a pandemia o ano passado para abrir mão da candidatura do Brasil ao Mundial Feminino de Futebol, né? E 1 ano depois, com o agravamento da pandemia, ela diz, não, eu sou capaz de realizar uma Copa América aqui nesse momento. Então, quer dizer, não tem nenhuma... E essas coisas, para quem acompanha esporte, pode ver qualquer campeonato de qualquer modalidade. No momento que a regra é quebrada, a audiência cai. As pessoas perdem o gosto, as pessoas perdem o interesse no produto, né? Então, essas coisas que vão mudando, muda de sede, muda de lugar, faz de qualquer jeito, entra política no meio, políticos no meio, né? Políticos profissionais no meio, governos no meio. Isso tende a ser um fracasso diante da opinião pública. A gente observa mesmo a reação da opinião pública muito contrária a várias manifestações, né, na imprensa, de comentaristas, né, cronistas esportivos, pessoas especializadas no esporte, pessoas do setor da saúde, organizações de saúde, inclusive, se manifestando contrários, governos estaduais dizendo que, né, só cidade forte fechada, enfim, várias manifestações que mantêm contrariedade a essa oportunidade, dá para dizer assim, que o governo foi buscar, né, com essa terceira tentativa da Conmebol em realizar a Copa América esse ano. Lembrando que, né, Elias, a Copa América não era originalmente aqui, né, não era para acontecer no Brasil. Eu queria questionar vocês, Elias, Matheus, sobre a vinda da Copa América para cá, para este governo. O que pretende esse governo com a vinda da Copa América? Nessa intenção toda de trazer para cá tão rapidamente, a resposta do e-mail da Conmebol, da CPF, né, mostra que é de uma agilidade esse governo, não é na mesma forma na gestão da saúde, a logística ali não funciona muito bem, tem até vírus, hackers e coisas que integram ali o rol de justificativas para que os e-mails da Pfizer, por exemplo, não tivessem sido vistos ou respondidos. Mas o da Conmebol funciona, deve ter uma linha direta a partir do extinto Ministério do Esporte ali, que faz
o telefone vermelho, aquele que liga direto para lá e resolve as coisas que a Pfizer não tinha acesso, né, no período da disponibilidade das vacinas. Elias, como é que tu avalia para o governo Bolsonaro a vinda da Copa América? Bom, a gente tem que contextualizar, né, do porquê que veio, né? Originalmente, a Copa América ela estava marcada para ser em 2 países, né? Para ser os jogos concomitantes na Colômbia e na Argentina. Na Colômbia, faz mais ou menos um mês que vem se arrastando manifestações populares, né, contra o governo da extrema-direita do Ivan Duque. E dentro das pautas, né, não é somente os altos tributos, né, mas também pelo fim da violência policial, por vacinação para as classes trabalhadoras. Né, acho que a gente dá para comparar assim, a Colômbia próximo ao Brasil, né, tanto de pautas até como o próprio sujeito colombiano, né. Só que devido às manifestações e também juntamente com as torcidas organizadas, né, as Barras Bravas, que são conhecidas lá, se juntaram com as manifestações e não permitiram que tivesse a Copa América na Colômbia, né? Os Jogos da Libertadores da América, teve alguns jogos que foi marcado por barulhos de bombas fora do estádio, partidas paralisadas devido ao gás pimenta, enfim, que atiraram no pátio para dispersar a multidão e acabou afetando os próprios jogadores. Então, enfim, um caos social no qual o governo não conseguiu eles queriam bancar a Copa América e não conseguiram, né, devido às manifestações populares. Na Argentina, o presidente também não manteve a Copa América devido ao surto do Covid-19, né? Até semana passada, os jogos do Campeonato Argentino foram paralisados devido à alta mortalidade e pessoas se infectando, né? O governo achou melhor parar o Campeonato Argentino e também não ter a Copa América. E isso foi, se não me engano, foi dia 31 de maio, acho que umas 6h30, 7h30 da noite, que o governo argentino lançou a nota oficial negando, falando que não vai ter a Copa América. No outro dia de manhã, na segunda-feira de manhã, cedo, o governo brasileiro já estava falando que iria ter a Copa América no Brasil, né? Mas eu também vejo para um momento que a Copa América, o governo brasileiro vai trazer para cá, né? Já está decidido, que também seria para tentar tirar um pouco do foco da CPI que está acontecendo, mas eu acredito que vai ser um efeito contrário, né? Eu acho que a Copa América, a CPI e mais as manifestações que estão para acontecer vai ser algo que vai desestabilizar o governo a longo prazo, né? O governo vai sangrar cada vez mais. Sábado passado nós tivemos a maior manifestação, maiores protestos durante a pandemia, né? Desde o ano passado a gente não tinha protestos grandes como aconteceram esse ano. Então, provavelmente, dia 13 de junho está marcado outro protesto, né, juntamente agora com as torcidas e torcidas organizadas, torcidas antifascistas, para irem à porta desses estádios que vai acontecer a Copa América, né, que é o estádio Mané Garrincha em Brasília, estádio Olímpico em Goiânia, o estádio de Cuiabá e no Rio de Janeiro, que vai ser o Newton Freitas e o Maracanã na final. A Conmebol quer que tenha na final, quer que tenha público, né? Então é algo que a gente ainda acha... Na Libertadores também teve, que a gente acha um absurdo acontecer, e a Conmebol está querendo que tenha público para a final dessa Copa América. Lembrando, só para passar a palavra para o Matheus, lembrando que o Ministério da Saúde queria vacinar os jogadores, só que, como foi falado, né, pela desorganização e má gestão, os jogadores não vai ter tempo hábil para vacinar os jogadores, né? Porque tem que ter no mínimo 3 semanas de diferença entre a primeira e a segunda dose, né? E a Copa América já começa agora, dia 13 de junho. Então, a gente está vendo a péssima organização, má gestão e também o governo querendo o governo trouxe essa Copa América também para desviar o foco, mas a gente tá vendo que vai ser pior para o governo isso. Esperamos, né? Matheus. Não, eu queria até mesmo fazer perguntas para vocês, Cris, porque eu não entendo muito de futebol, né? Mas esse absurdo não precisa entender muito de futebol, não, para se
se indignar com isso. O que eu ia falar mais mesmo também é sobre essa questão midiática, né? Da repercussão midiática que isso vem tomando, e até mesmo sobre os direitos de transmissão da Copa América, né? A gente viu aí que logo depois do anúncio do governo, a Globo se posicionou completamente contrária à realização da Copa América, né, através dos seus comentaristas, dos seus locutores esportivos, com depoimentos legitimamente indignados com tudo que vem acontecendo, mas um questionamento que os colegas do jornalismo esportivo, pelo menos do jornalismo esportivo, não vou dizer alternativo, vou dizer crítico, né, vem nos alertando, é que essa posição contrária dos comentaristas, dos locutores esportivos, dos jornalistas esportivos da Globo, ela só está podendo vir à tona, principalmente porque quem tem os direitos de transmissão da Copa América é o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, do amigo do Bolsonaro, Silvio Santos. E mais do que isso, né, o SBT, da família Abravanel, né, é, na verdade, parte desse governo, porque o cunhado do Silvio Santos, o marido da Patrícia Abravanel, é nada menos do que o secretário de Comunicação Social do governo. Né? Então, eles estão dentro desse governo, e é somente por isso, pelo alinhamento ideológico e político desse governo, que está, né, sendo formado também pela família Abravanel, é que os direitos de transmissão não estão sendo concedidos à Globo, e sim ao SBT. E como a gente tem isso na cabeça, né, de que o Bolsonaro é contra a Globo, e por isso ele é contra-hegemônico, mas do quanto que a gente esquece que a hegemonia está entre os principais conglomerados de comunicação, que também são formados pelo SBT, pela Record, né, e por outros grandes meios de comunicação que sempre ajudaram a manter o status quo do sistema que a gente vive no Brasil. E do quanto que o Bolsonaro, ele não só ajuda a manter tudo isso, como aumenta essas questões. A própria Secretaria de Comunicação do cunhado do Silvio Santos está sendo investigada pelo Ministério Público porque quadruplicou o número de verbas publicitárias do governo federal para exibirem propagandas do governo nas emissoras de TV. Né? Foi de 120 milhões de reais para quase 500 milhões de reais, né, de um ano para outro. Então, e essa distribuição das verbas não segue critérios técnicos de audiência, não segue critérios técnicos de alcance, né, da publicidade através desses canais, ou seja, dando mais dinheiro para canais que tecnicamente têm menos audiência, não tendo nenhum critério, dando mais dinheiro para a Record, dando mais dinheiro para a SBT, mas ainda dando dinheiro para a Globo, é claro, né? Então, do quanto que isso também, do quanto que o esporte, né, como o Luiz vinha falando antes, por ser um produto midiático muito bem vendável, muito bem consumível entre os brasileiros, acaba se tornando uma moeda de troca política, né, entre os meios de comunicação, que são uma concessão pública, que são concedidos pelo governo para poderem explorar o que exploram os seus canais de televisão, né, e que através dessa disputa política começam a disputar a ideologia das pessoas através da sua cultura, da sua programação. Para finalizar também, eu acho que o interessante mesmo é também visualizar em como a Globo falou sobre as manifestações que o Elias comentou. A gente conversou antes sobre as manifestações e a Globo, até na segunda-feira, até o momento que o Brasil ainda não ia sediar a Copa América e o SBT não era quem iria transmitir, ela tinha segurado as notícias sobre as manifestações. Não tinha falado positivamente nem negativamente sobre as manifestações. Simplesmente não tinha falado. Os próprios jornais, o Estadão, o Globo, colocaram manchetes completamente aleatórias um dia depois das manifestações terem acontecido. Na segunda-feira, o Jornal Nacional exibiu um áudio do Bolsonaro, porque exibir áudios é uma coisa tipo assim, opa, vazou, então é uma coisa que as pessoas prestam atenção. O áudio do Bolsonaro falando que as manifestações tinham sido pequenas, porque a PF, a PRF apreendeu muita maconha, faltou erva. Depois desse áudio esdrúxulo do Bolsonaro, vem o William Bonner falando, mas diferente do que o presidente falou, as manifestações foram muito grandes em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro.
segunda positiva para as manifestações. Claro que a Globo também tem seus interesses em falar das manifestações desse jeito, por motivos comerciais, por motivos, né, de contrato, mas com certeza também quer disputar as ruas de novo, como disputou no golpe, como veio disputando na ditadura militar, enfim. Então, acho que é importante a gente atentar para esses assuntos, né, porque os desdobramentos midiáticos da Copa América, assim como aconteceu em outras competições, né, eles influenciam muito na política e no resultado daquilo que a gente vive, né, aqui nos nossos municípios, no Brasil. Falei demais já, Alan. Não, sabe, Matheus, só uma correção, assim, é o genro do Silvio Santos, ele é o... Isso, esse negócio de parentesco eu não sei muito bem, esse negócio de casamento, igreja, não é comigo. O que é mais grave do que ser o cunhado, porque em ele sendo o genro, ele está na linha sucessória da herança e do patrimônio. O cunhado não, né? Ele sim, diretamente. E o que leva, de fato, a conflitos de interesse. Essa relação da promiscuidade do setor privado com o setor público, ela se demonstra nessa forma, né? Como as coisas se dão no âmbito das relações privadas e não, né, das relações republicanas, públicas, né? E a questão especificamente dessa disputa pela atenção do povo através das grandes redes sociais, de fato, o SBT e a Record, eles têm se mostrado em seu editorial, né? E não é numa questão só de cobertura, mas no seu editorial, favoráveis, sustentáculos deste governo, né? E a Copa América, ela é uma estratégia dentro desse universo aí midiático de diálogo direto com uma base que é próxima do governo. E Bolsonaro tem feito esses movimentos. Ele tem, neste momento do ano, nós vamos ver outros fenômenos mais adiante, como já vimos na declaração dele pública, né, numa das noites dessa semana que passou. Porém, nós vamos ver mais isso no ano que vem, porque é quando a base consolidada precisa ainda atrair um outro universo de pessoas para compor uma maioria. Neste momento, Bolsonaro fala para os seus, e cada vez mais para os seus, de forma a organizar os seus. E a Copa América vem isso, e a Copa América vem, nesse sentido, em sinal aberto, né? A Globo poderia, né, não teve a oportunidade de disputar, perdeu, né, a licitação, a concorrência na Conmebol, e a Copa América vem em sinal aberto para o Brasil, né, com toda aquela capacidade midiática que uma cobertura esportiva desse porte tem. E o pessoal da Globo realmente tem dois motivos para se colocar. Um é humano mesmo, né, que eu acho que é meio consensuado entre a maioria do povo brasileiro de que é desumano o processo da Copa América para o que significa em meio à pandemia, e nós vamos, nos dias de abertura da Copa América, estar ali batendo a marca dos 500 mil mortos. Então, é um processo muito ruim. Acho que as empresas não deveriam se associar a algo assim, né, e ter um critério mais humano nisso. Porém, ela serve para aqueles que negam que estamos numa pandemia, como já negaram o Holocausto, como negaram até se a Terra é redonda, né? Então, esse povo, sim, esse povo vai estar extasiado, né? E enfim, legitimando essas coisas para a infelicidade racional do povo brasileiro, né, Elias? Só queria colocar aqui, estava lendo na coluna do UOL, que a Globo está correndo atrás ainda de tentar passar os jogos da Copa América. Então, a gente, né, historicamente, a gente conhece essa emissora, e sim, ela está aí, provavelmente ela vai passar os jogos da Copa América, né, porque ela ainda está correndo atrás. O SBT, pelo que eu li nessa coluna, o SBT ele não vai gastar dinheiro para transmitir, né, por parcerias e tal, mas a Globo provavelmente vai gastar dinheiro e vai passar os jogos da Copa América, né? Então a gente vai, vamos esperar para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Outro ponto que o Matheus colocou, daí já passo a palavra, é depois das manifestações, né? Do que o Jornal Nacional, por exemplo, pouco falou. A gente sabe que eles querem sair desse nicho Lula versus Bolsonaro, né? Porque eles têm a opção deles, né? Eles querem, entre aspas, a terceira via. Então,
eles também não querem, eles querem sangrar o Bolsonaro, mas também não querem colocar a opção do Lula como uma opção legítima. Então eles querem a terceira via, que é a deles, né? Então, por isso que eles fizeram esse jogo de pouco falar sobre as manifestações, né? E outro ponto, terceiro ponto, só para concluir, que a gente fala do governo federal, a gente fala da Conmebol, né, que são os lunáticos que parece que vivem numa realidade paralela, mas também a gente tem que pontuar os patrocinadores, porque alguém está empurrando a Conmebol para que tenha essa Copa América na América do Sul, né, que provavelmente nenhum país da América do Sul consegue bancar essa Copa América, né, devido aos altos índices da pandemia em toda a América do Sul, né? Então, quem pressiona são os patrocinadores. Então são aqueles que empurram, mas não colocam a cara, né? São patrocinadores de jogadores, de comissões técnicas, que tem passe de jogadores, né? Então também a gente também tem que colocar esses patrocinadores também como culpados dessa Copa América e também indutores de realizar essa competição no meio da pandemia, que provavelmente, como o Alan falou, vai chegar a 500 mil de mortos no dia 13 de junho, né? No dia que vai ser o primeiro jogo da Copa América. É isso aí. Obrigado, Elias, pela tua participação. Nós vamos... Deixa eu falar só uma coisa aqui, assim, ó. Primeiro, assim, respeitosamente, abrir um pouco de divergência dos companheiros da bancada. Eu não tenho essa... eu acho que os meios de comunicação, cada vez mais, eles têm que ser plurais, né? Então, eu não tenho tanto essa coisa de... Por exemplo, eu vejo profissionais na Rede Globo que eu vejo manifestações coerentes, independente de linha de empresa. Eu tenho isso, eu não tenho essa coisa que tudo ali é um fator induzido, né? Eu vejo profissionais ali que eu consigo acompanhar e tal, e eu acho que o importante é a gente ser crítico, né? E eu vejo, pelo menos na Rede Globo, nesse governo, um papel bastante crítico, e eu acho isso importante. Acho importante nem fazer elogio, acho que é o papel que tem que cumprir mesmo. E eu acho que nós também temos que ver isso, e ter isso no nosso horizonte, na nossa caminhada, que tem mais gente sendo crítico, e é importante ser crítico. Todo mundo que quiser ser crítico, a gente tem que enxergar isso. Eu tenho essa visão. Com relação especificamente à Copa América, só para fechar e acrescentar, existe nos bastidores a informação que os jogadores e a comissão técnica não querem jogar a Copa América. Tá? Os jogadores da seleção brasileira, e a gente sabe que ali tem gente mais politizada, menos politizada, gente que prioriza interesses comerciais, outros, como o Richarlison, que é um cara que se posiciona muito, tem muito interesse na realidade, além das quatro linhas, né? E também que eles conversam com outros jogadores de outras seleções da América do Sul, que também são muito mais politizados que os nossos. Essa que é a realidade. E existe um movimento para não jogarem. Tá? Nesse momento existe isso. Os jogadores foram proibidos de se manifestar durante a semana, não concederam entrevista, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. Só ontem o treinador deu uma entrevista que era para ser às 13 horas e foi às 20 horas. Tá? E o que o treinador disse? Nós temos uma posição, nós jogadores e comissão técnica, sobre a realização da Copa América, mas nós não vamos externar neste momento de data de eliminatória. Ou seja, tem divergência, né? Então esse zum tem fundamento, né? Então há que se esperar novos capítulos aí. A gente não sabe a motivação de cada jogador para fazer isso, mas virá a partir de terça-feira, depois da data das eliminatórias, uma manifestação com relação a isso que está acontecendo nos bastidores. Não se descarta uma seleção D, C, D do Brasil aí para cumprir o objetivo político do governo federal. Obrigado, Luiz. Nós vamos rapidamente para um intervalo e nós vamos voltar em seguidinha direto da Cidade Baixa, em Porto Alegre, no Armazém do Campo. Viu, pessoal? Elias, não sai daí. Luiz também fica por aí. Vai ser bem legal a nossa conversa direto ao vivo de lá. Rapidinho, menos de um minuto. Chega junto. Chega mais. Valorizando o comerciário. Trago
sempre um sorriso, ajuda, orientação. Cê sabe, do outro lado do balcão bate um coração. Tenho orgulho do que passou, isso não é um favor. Luto por dignidade, meu trabalho tem valor. Sou comerciário, com muito orgulho. Desistir não é comigo, resistir é o que me faz estar sempre na luta. Tenho meus direitos, meu trabalho vale muito, meu trabalho vale mais. Sou comerciário, com muito orgulho. Vamos todos lutar juntos, conquistando muito mais. Tô sempre na luta, tenho meus direitos, meu trabalho vale muito, meu trabalho vale mais. Esta é uma campanha pela dignidade dos comerciários e comerciárias do Rio Grande. Valorização dos salários, emprego, descanso aos domingos e feriados, licença maternidade 180 dias, creches, vale alimentação, fim do banco de horas e auxílio estudante. Sou comerciário, meu trabalho vale mais. FECOSUL e Sindicomerciários.